O volante Gustavo Cuéllar deve retornar ao futebol brasileiro para essa temporada. Aos 31 anos, o volante ex-Flamengo está perto de deixar o Al-Shabaab e reforçar uma das principais equipes do Brasileirão. Ele, que há 6 temporadas atua na Arábia Saudita, vem sendo cogitado para assinar com o clube brasileiro desde 2022, tendo sido especulado no Vasco, no Corinthians e outros gigantes. Agora, enfim, o jogador chegou a um acordo para voltar à liga, onde viveu o seu auge. Isso porque, segundo Samir Carvalho, o atleta está acertado com o Corinthians. A informação foi confirmada pelo jornalista em seu canal no YouTube, o Café do Setorista, que já há algum tempo vinha comentando sobre o interesse alvinegro. Samir ainda revela que no Corinthians o Cuéllar terá um salário na CLT de R$900 mil por mês, valor muito abaixo do que recebia na Arábia, só que todavia com direito de imagem o valor tende a aumentar. A fonte ainda revela que um acordo entre Al-Shabaab e Timão ainda não foi acertado, embora os sauditas tenham concordado em reduzir a pedida pelo craque colombiano. O valor pedido agora é de $4 milhões, 22,6 milhões de reais, com o Timão buscando maneiras de parcelar o valor da compra. O mercado da bola segue aquecido na janela de transferência. O Corinthians também está de olho em Thales Magno. Com isso, o ex-jogador do Vasco da Gama chegou ao Brasil para realizar exames médicos e assinar um contrato. O atleta desembarcou em São Paulo nessa quarta e seu primeiro contato com a fiel torcida chegou a surpreender alguns corintianos. O ex-atacante do Vasco atendeu o pedido de foto de algumas crianças torcedoras do Corinthians e fez a alegria dos representantes mirins na fiel. Thales Magno, vale lembrar, estava jogando na MLS e pode ser um excelente reforço para uma equipe que está buscando permanecer e sair da zona de rebaixamento. Ficar tranquila para vestir a camisa do Timão e enfim mostrar o seu dom. Ah, mas sabe o que realmente pode fazer você mostrar seu dom? Exatamente. Opa, tu não conhece a 1x? Pois vai conhecer agora. A 1xBet, meu amigo e minha amiga, é a melhor casa de apostas do mercado, com as melhores cotações e odds. Se eu tô anunciando aqui é porque o negócio é sério, bom de verdade. O depósito e saque são feitos via Pix. Em poucos minutos, o valor estará na sua conta bancária. E utilizando o meu cupom e se cadastrando pelo meu link, o primeiro depósito será dobrado. 50 vira 100 e assim por diante. A 1xBet também tá muito forte no mercado do eSports. Então você tem uma variedade do que escolher. Pode mandar teu palpite em campeonatos como o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. Lá tem vários jogos interessantes para você fazer a fezinha. E o meu cupom é ZUEFUT. Coloca o cupom ZUEFUT que vai estar aqui embaixo na descrição para você aproveitar e não perder tempo. E ZUEFUT adverte, jogue com responsabilidade. Não esquece de ir lá, de ativar o cupom e claro, vamos ao vídeo. O Flamengo está perto de perder Fabrício Bruno. Considerado um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, o defensor acertou supostamente um contrato de 4 anos com o novo clube. Recentemente, inclusive, o atleta já esteve perto de assinar com o West Ham. Apesar do rubro-negro ter aceitado a proposta, Fabrício acabou não se acertando com a equipe inglesa. Assim, tendo sido convocado para a seleção nessa temporada, o jogador seguiu em alta. Agora, Fabrício Bruno caminha para ter outro destino no segundo semestre. Isso porque, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, o jogador já tem um acerto envolvendo as bases salariais e o tempo de contrato com o Rennes, da França. Agora, o clube da França deve aumentar a proposta e chegar aos valores oferecidos anteriormente pelo West Ham. Fabrício Bruno deve assinar por 4 anos. Em 2024, o jogador de 28 anos soma 34 jogos disputados, com um gol marcado apenas, mas ele é zagueiro, né? Já no último ano, Fabrício participou de 64 partidas, tendo somado 5 participações em gols. Ao mesmo tempo, a diretoria do time carioca segue atenta no mercado. Um dos nomes que voltou ao radar do time foi o de Renier. O brasileiro está sem espaço no Real Madrid. O Manchester United não esconde o desejo de fechar com o João Gomes, ex-Flamengo, ou Danilo, com ótima passagem no Palmeiras e destaque no Nottingham Forest. Até o momento, os Red Devils não fizeram nenhum movimento bem concreto para fazer os negócios avançarem dentro da própria Premier League. O Verdão acompanha claro de perto, assim como o Fla. Atual campeão brasileiro, o time paulista sabe que pode faturar ainda mais com a possível transação envolvendo o cria da Academia de Futebol, considerado um xodó por todos na CEP. Avaliado pelas projeções do site Transfermarkt em 28 milhões de euros, aproximadamente 172 milhões de reais na cotação atual,
o volante ainda pode render mais grana para o Palmeiras. O Verdão negociou para que tivesse 10% de mais-valia em um negócio futuro que possa envolver o meia. Dessa maneira, o parâmetro do valor de mercado constata que o clube pode receber mais de 6 milhões de reais. Danilo saiu do Porco campeão da Libertadores em 2 oportunidades, Copa do Brasil, Brasileirão e Campeonato Paulista, dentre outros. Foram 12 gols em 141 partidas. O jogador é a terceira maior venda do Palmeiras, atrás apenas de Gabriel Jesus, quando foi para o Manchester City, e Endrick, vendido recentemente para o Real Madrid. Esse cara está no Borussia Dortmund há vários anos, quer dizer, estava. O jogador de 35 anos, Marco Reus, passou por especulações para se transferir à MLS no início de junho, porém a negociação não esteve totalmente definida por conta de alguns pequenos detalhes, mas que não foram um empecilho para o desfecho positivo das partes. O contrato do meia vai até dezembro de 25. Na temporada passada, Marco Reus marcou 9 gols e concedeu 7 assistências em 42 jogos pelo Borussia Dortmund. Em entrevista após sua despedida, o jogador se declarou ao clube de coração e falou sobre os momentos que viveu na Muralha Amarela. Mesmo derrotados para o Real Madrid, o meia de 35 anos ajudou os prussianos a chegarem à sua primeira final de Champions desde 2013, depois de quase 30 anos do primeiro título da equipe. Seu contrato se encerrou na abertura da janela e esteve livre no mercado para assinar com qualquer clube. O Real Madrid está ciente de que o City está interessado no futebol do brasileiro Rodrigo, de 23 anos de idade, e que Pep Guardiola é quem mais deseja a contratação do camisa 11. A informação do interesse do City no jogador merengue foi passada pelo jornal Marca, que diz que Rodrigo é a contratação do sonho de Guardiola, embora seja muito difícil convencê-lo de um novo projeto. Não há nenhum plano dentro do Real sobre qualquer venda de Rodrigo. Florentino gosta do atleta e Carlo Ancelotti confia nele. No entanto, segundo o defensa central, o envolvimento de Haaland no que seria um acordo surpreendente faria com que os espanhóis pensassem melhor sobre o negócio. Envolver seu principal jogador Haaland é a única opção que tem o Manchester City nesse momento, se quiser de fato contar com o serviço do jogador brasileiro na nova temporada do futebol europeu. O clube merengue acredita que Haaland teria espaço como titular no ataque de Carlo Ancelotti e por isso está aberto a essa troca. No entanto, dentro do Real, acredita-se que o Man City não quer esse acordo. A tendência é que o Raio permaneça em Madrid. Ele tem contrato até o ano de 29, está feliz, é altamente avaliado no mercado e inclusive passará a ter mais responsabilidades no time de Ancelotti, passando a ser o cobrador de bolas paradas, substituindo o Kroos, que encerrou sua carreira no final da temporada. Rodrigo soma 216 jogos vestidos às cores brancas, são 54 gols marcados em 41 assistências realizadas. Desde que chegou à Espanha, venceu todos os títulos que disputou na carreira, sendo 2 Champions League. Seria interessante essa troca? Comenta aí. Gabriel Sara, aquele mesmo jogador que passou pelo São Paulo recentemente e é da base do tricolor, é o novo reforço do Galatasaray, clube da Turquia. O clube turco anunciou no último domingo a contratação do brasileiro, que deixou o Norwich na Inglaterra após 2 temporadas. O jogador vai custar 18 milhões de euros, cerca de 113 milhões de reais na cotação atual, aos cofres do Galatasaray. Com a negociação, o São Paulo tem direito a 5% desse valor pelo mecanismo de solidariedade com o clube formador do garoto. Em 2022, o tricolor vendeu o atleta ao Norwich da Inglaterra por cerca de 10,5 milhões de euros. O acordo previa mais 10% de mais-valia, ou seja, agora o São Paulo terá direito a 10% de 7,5 milhões de euros, que correspondem a cerca de 4,7 milhões, totalizando 10,35 milhões de reais para os cofres do Morumbis. O Sara vai receber 2,75 milhões de euros por temporada no Galatasaray. Isso dá em torno de 17,5 milhões de reais. O brasileiro foi um dos jogadores eleitos para o time ideal da Championship, a segunda divisão do futebol inglês. Ao todo, ele marcou 14 gols e deu 13 assistências nas 53 partidas que disputou pelo clube na última temporada, apesar de não ter conseguido seu acesso à Premier League. Kylian Mbappé já tem data para estrear. Pelo menos se depender de Carlo Ancelotti, o francês fará seu primeiro jogo com a camisa do Real na decisão da Supercopa da UEFA, diante da Atalanta em Varsóvia, na Polônia, no dia 14 de agosto. A partida terá transmissão ao vivo da TNT Sports a partir das 2h30 no horário de Brasília. Na coletiva após a derrota para o Barcelona no El Clásico nos Estados Unidos, Ancelotti falou sobre o craque francês. Mbappé pode ser titular na Supercopa, obviamente, disse o técnico merengue. Kylian Mbappé acertou com o Real após deixar o Paris. Ele foi apresentado oficialmente como o novo jogador dos espanhóis no dia 16 de julho para quase 80 mil torcedores presentes ao Santiago Bernabéu.
Como estava na Europa com a seleção francesa, o atacante segue de férias e não participa da pré-temporada do Real nos United States. O clube espanhol ainda terá mais um compromisso em solo norte-americano antes de se preparar para o confronto com a Atalanta. Nessa terça-feira, encara o Chelsea na Carolina do Norte em último jogo válido por essa mesma pré-temporada. O jogador Federico Chiesa se tornou alvo de muitos clubes da Premier League após não renovar o seu contrato com a Juventus da Itália. Agora, o jogador de 26 anos deve se tornar uma alternativa ainda mais interessante para algumas equipes da Premier League nesse verão europeu. Com o Liverpool na corrida para ter seus serviços, a Juventus estaria preparada para aceitar aproximadamente 12 a 15 milhões de euros pelo jogador italiano. A informação foi divulgada pelo portal Care of Sight. Já tinha sido informado que o jogador teria feito uma exigência de receber um salário de 47 milhões de reais por ano. Porém, esse fator também poderia seguir a mesma linha e ter o valor mais baixo. Ainda segundo informações do portal, as exigências do atleta já foram consideráveis: 8 milhões de euros por ano, 49 milhões de reais, e o seu poder de negociação aumentou. O agente do jogador teria então o objetivo de garantir um salário considerável e duração de contrato de pelo menos 4 a 5 anos. O Liverpool não está sozinho nessa corrida. Além de Tottenham, muito se falou em Arsenal, Chelsea e Manchester United, assim como Aston Villa, até mesmo Real Madrid de Ancelotti e outras equipes da Itália. Vale lembrar que antes a Juventus havia fixado um preço de 25 milhões de euros pela transferência de Chiesa, como informou o portal Ferraris. Agora será interessante saber se o Liverpool, vendo que o preço abaixou, vai fazer uma oferta pelo jogador. Vitor Roque quer definir o seu destino no mercado da bola. Assim, segundo o Sport, o atacante brasileiro do Barça acena para Lazio. Ele vê com bons olhos a possibilidade de ir para a Itália. O entendimento de Vitor é que não vai ter espaço no Barça, assim ele deseja mudar de ares, a preferência por uma negociação em definitivo, enquanto o Barcelona por hora está inclinado para um empréstimo apenas. Contudo, o Barça ainda não tomou uma decisão, isso porque tem que, em caso de um empréstimo frustrado e Vitor não ir bem, o brasileiro fique mais desvalorizado no mercado. O departamento de futebol sabe que não pode arrastar essa indefinição por mais tempo, assim a tendência é a de bater o martelo na volta da excursão da pré-temporada pelos Estados Unidos. Contudo, existe uma certa tensão entre Barça e os representantes de Vitor. Eles não entendem porque o clube não deseja dar chances para o brasileiro na próxima temporada. Vitor Roque coleciona pretendentes do mercado. Betis, Porto e Valência, por exemplo, desejam um empréstimo, enquanto a Lazio já assinou com a proposta de 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O brasileiro já rechaçou uma investida do Al Hilal, clube saudita que conta com Neymar e é comandado por Jorge Jesus. Vídeo de transferências concluído com prazer. Prazer também, eu sou Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!